Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema pastores, cabos eleitorais. Essa não. Meus irmãos, minhas irmãs, a Igreja do Senhor Jesus Cristo nunca, jamais vai precisar de representantes do Congresso Nacional, ou de representantes na Câmara dos Deputados, ou de representantes na Câmara dos Vereadores, para realizar a sua função. Os períodos em que a Igreja mais cresceu foram aqueles em que a Igreja não tinha representantes na política. No início da Igreja cristã, os crentes foram perseguidos duramente pelo Império Romano. Foram alguns torturados, outros foram mortos, mas, mesmo assim, a Igreja crescia na graça, no conhecimento, em quantidade e em qualidade espiritual. Isso tudo porque a Igreja é do Senhor. O reino é dele. A história ele comanda. O sujeito das ações é ele. Então a Igreja do Senhor Jesus Cristo nunca deixará de crescer. Nunca será vencida. Durante anos, a Igreja Evangélica Brasileira não tinha representantes na política. E mesmo assim, nós crescíamos em quantidade e em qualidade espiritual. A Igreja nunca deixou de existir, tendo liberdade religiosa ou não. A Igreja sempre vai existir, porque Deus é soberano, é o dono da obra, e a sua obra vai sempre avançar, tendo liberdade ou não de se pregar o Evangelho. Portanto, pensar que a Igreja precisa de representantes políticos é um erro. Querer atribuir a função da Igreja a parlamentares crentes é desconhecer a missão da Igreja de Cristo. Nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que influenciar o mundo, mas isto não através de leis parlamentares, não através de leis dos homens, mas devemos influenciar o mundo através da pregação genuína do Evangelho de Cristo. Então, querer fazer leis com princípios cristãos, objetivando melhorar a ética ou a moral do país, é reconhecer a ineficácia da Igreja, é banalizar o poder do Evangelho. A Igreja primitiva transformou o mundo não pelo engajamento político, mas pregando Cristo crucificado e ressuscitado. No Novo Testamento, não vemos os apóstolos entrando em aliança com os sistemas políticos partidários de sua cidade. Os crentes da Igreja primitiva do primeiro século não tinham poder civil, eles tinham sim poder do céu. Portanto, nós nunca podemos produzir, gerar discípulos pelas leis parlamentares, pelas leis dos homens. Nós não precisamos de um vereador, nós não precisamos de um deputado ou de um senador, e nem tampouco de um presidente da República evangélica. Igreja é igreja, Estado é Estado. O problema do mundo não é político, o problema do mundo é pecado. Então não são os políticos que trarão as bem-aventuranças, mas o que traz as bem-aventuranças é se colocar debaixo do senhorio de Cristo. A Bíblia não diz, feliz a nação cujo governante é crente. Não. Ela diz, feliz a nação
cujo Deus é o Senhor. E nós, quando lemos o Novo Testamento, nós não encontramos Jesus, nós também não encontramos nenhum dos apóstolos gastando tempo ensinando os crentes a se engajarem na política. Os apóstolos, pelo contrário, ordenaram os crentes a proclamarem o Evangelho e a viver uma vida santa, uma vida que desse evidência do poder transformador do Evangelho. Era isso que os apóstolos ordenaram. Portanto, a tarefa da igreja não é eleger candidato político, não é influenciar o sistema político, não. A tarefa da igreja é proclamar a santa palavra de Deus com temor e tremor aos corações perdidos. A Bíblia explica como um crente deve ser como esposo. A Bíblia explica como um crente deve ser como pai, como patrão, como empregado. A Bíblia mostra e explica como os missionários, como os pregadores devem se conduzir. Porém, não há uma única palavra nas Escrituras que ensine, que mostre sobre como um crente deve influenciar o sistema político ou um crente deve agir como um político. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, que a nossa pátria está no céu, a nossa cidadania é celestial e que nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, os crentes são um povo celestial, com um chamado celestial e com um lar celestial. Portanto, a nossa função neste mundo é de embaixador do céu, para proclamar as boas novas da salvação aos perdidos. Então, como embaixador do céu, a nossa cidadania não é deste mundo. Embora nossa cidadania seja neste mundo, ela não é deste mundo. Escute bem o que eu estou dizendo. A minha e a sua cidadania, ela é neste mundo, mas não é deste mundo. Aqueles que não têm Cristo, que não têm salvação, aí sim, a cidadania deles é neste mundo e deste mundo. Mas a cidadania do salvo em Cristo Jesus, a cidadania do salvo é neste mundo, mas não é deste mundo. Portanto, este não é o tempo para a igreja governar. Este não é o tempo para os crentes governarem em posições políticas. Não. Este é o tempo em que a igreja suporte rejeição por parte do mundo. Apocalipse 3:21, a Bíblia diz, escute, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo em meu trono. Então você e eu vamos reinar com Cristo. Nós teremos o privilégio de governar e reinar com Cristo. Alguns candidatos políticos evangélicos dizem assim: ao pertencer a um partido político, eu estou exercendo a minha cidadania. Outros dizem: a igreja, ao apoiar um candidato político, está exercendo a cidadania. Agora escute bem uma coisa: para pertencer a um partido político, é exigido que você tenha uma credencial de afiliado. E de posse desse credencial de afiliado, você tem que acatar as decisões e os projetos do partido que você pertence. Que a maioria das vezes, as decisões e os projetos não se alinham com a Bíblia, com o pensamento de Deus. E aí, como é que fica? Meus irmãos, nós precisamos entender que o crente, o salvo, não é da direita. Você não é da direita, não é da esquerda, nem é do centro. Você é do céu, você é de cima, nós somos de cima. Portanto, o nosso norte está nos valores da palavra de Deus e não nas diretrizes de um partido político.
A função da igreja não é cristianizar a política, como muitos pastores querem. Mas a função da igreja é proclamar o escândalo da cruz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E agora eu me refiro a você, pastor cabo eleitoral, que está entusiasmado com a cristianização da política. Isso é patético, isso é burlesco. É patético e é burlesco quando você leva as suas ovelhas a pensarem que a politicagem no culto é sadia. E você está fazendo isso. Portanto, escute bem, púlpito é local para se pregar o evangelho e não para fazer propaganda do candidato político da sua igreja que você está apontando. Erra você, erra o candidato político e erra você também quando sai dos outdoors ou quando sai na propaganda, na foto, com o polegar direito dizendo: nesse eu confio, nesse eu apoio. Você ainda, pastor, não entendeu que a igreja deve avançar na força do Senhor e arrancar aqueles que estão presos no reino das trevas, sem que seja necessário ter representante político. Você talvez pensa que a igreja precisa de representantes na política para que as leis diabólicas não sejam aprovadas e seus filhos, seus netos não sejam influenciados no colégio. Ora, meus irmãos, escute bem o que eu vou dizer. Se eu e você dermos uma base doutrinária sólida, bíblica, aos nossos filhos, eles vão ser luz e sal, mesmo em ambiente degradante, inapropriado. Eles influenciarão e não serão influenciados. Portanto, pare com isso, pastor. Você não entendeu ainda o evangelho. A Bíblia não dá respaldo para pastor se candidatar e nem crente se candidatar. Nós vamos falar mais tarde sobre isso. O caso de Daniel, o caso de José do Egito, o caso de José de Arimateia, de Sedraque, Mesaque e Abidênego. Daqui para frente algumas mensagens vai ser nesse sentido, para que o povo entenda que nós não somos alienados não, mas não devemos engajar na política, não devemos. Isto não é bíblico. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Louvado seja Deus. Esse é o meu desejo para você e para a sua família. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.